Daniel Mastral. Recebi um vídeo seu sobre intervenção militar. Tem algumas ponderações interessantes a se fazer, já que você mesmo desativa os próprios comentários, porque isso é interessante, que daria uma dinâmica, né, para conversações, para contradições e apontamentos. Mas você desativa, tem lá seus motivos, pode ser pessoas ridicularizem, xingam, ou em último caso, façam ameaça, né? Pode ser isso? Pode ser. Mas em contrapartida, hoje em dia é difícil alguém aceitar contrapontos diferentes. Seja moderado ou não, todo mundo corre. Não deveria, né? Porque é interessante esse confronto e debate de ideias. Vamos lá o que você fala aí logo no início do vídeo. Nunca é conjecturável, mas é uma possibilidade muito forte que aconteça tal qual está escrito. Mas está escrito aonde? Eu vou mostrar para vocês na semana que vem, tá bom? Mas surgiu um assunto mais urgente. Bom, ele começa, ou você, melhor dizendo, começa o vídeo falando sobre apontamentos e base bíblica. É interessante quando você coloca a base bíblica, que a própria pessoa que ouve pode recorrer diretamente, mas ele sabe muito bem que o público, você, Mastral, sabe muito bem que seu público não é afeito à leitura e muito menos um estudo bíblico. É mais confortável e aceitável ouvir do que ler, do que pesquisar. Aí deixa uma deixa, né? Como se fosse algo interessante. Eu vi outros vídeos seus, mas não deu uma aprofundada. Mas esse início já começa a caminhar para uma questão mais, digamos, senso comum, né? Eu vou mostrar, dando a entender ou querendo propor credibilidade. Mas como você fala que vai ser no outro dia, né? Talvez eu procure esse vídeo para acompanhar o que você coloca como base. Mas sigamos, vamos ver o que você fala. Mais importante, então é por isso que eu hoje estou me dedicando, me desdobrando a passar esse conteúdo para vocês, tá bom? É um assunto delicado, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas todo o cenário está se moldurando para que aconteça. Olha que você coloca, inclusive você colocou o título, Intervenção Militar, uma pergunta. Você poderia ter colocado qualquer tipo de título, mas para fomentar, creio eu, seu público, deixar esse tema que é espinhoso e delicado, tanto para o seu grupo, né, que boa parte, creio, são bolsonarista e cristão. Apesar dessa pergunta, você, como mesmo declara, pende no sentido do quê? Que isso realmente está em desenvolvimento, em desencadeamento para ocorrer, né, digamos assim. É interessante que com isso você pode achar que não pode haver responsabilidade no processo de radicalização, muitas vezes, de que uma pessoa pode simplesmente achar que a gente não tem regulamentos, desconsiderar a própria história do Brasil, dos próprios militares, das revoltas militares, o que eles tinham em mente, a proposta, e como era o contexto daquela época. Claro, aqui que você não vai destrinchar, você infelizmente não fala a respeito, não vai a fundo. E intervenção militar, como já tem uma pauta hoje, né? Digamos assim, que boa parte da imprensa chama de golpista e os apoiadores de presidente chamam de atitude popular, legitimidade popular, que inclusive cai uma contradição. Se existe essa forma de poder, você se sobrepor a um outro poder, mesmo eleito democraticamente, suponhamos então, numa imagem absurda, que sim, o pessoal que está nos quartéis, querendo aí a intervenção, vamos supor que realmente a intervenção assuma, ou os militares assumam, né, intervindo no país. Olha só o discurso contraditório e ilógico que permeia o tipo de pensamento dessas pessoas e provavelmente o seu também. Se essas pessoas conseguem, digamos assim, que o exército vá, porque é uma proclamação popular, se o poder está no povo, e eles assumem por causa da proclamação do povo, suponhamos o seguinte:
Imagine que os que não aprovam a intervenção militar, que é boa parte aí, as últimas pesquisas, não concordasse e fosse para ruas. Não queremos mais intervenção. Bom, se a gente for nessa lógica de que o poder emana do povo, então o povo que foi às ruas pedir a retirada da intervenção dos militares do poder, eles teriam que sair. Aí fica uma coisa meio estranha, porque se o poder é do povo, independente da sua ala ideológica, independente das suas propostas políticas, vai às ruas, é o povo, independente da Constituição e das eleições, é o povo. Então, cada um que vai poder reivindicar, digamos assim, a derrota, o seu ressentimento, vai ter a legitimidade de tirar o poder, ou seja, vai ser um tira e põe, porque o povo tem o poder. Para que não aconteça essa confusão, existe o que, Daniel Mastral? Existe o que? A Constituição, regulamentos, que devem seguir. Porque senão, se não tivesse a ausência dessas leis da Constituição que dá o poder a um candidato eleito, e só ficasse no grito, não ia ter estabilidade alguma. Você não ia poder fazer lives, por quê? Porque não ia ter regras, legislação. É só o desejo, pronto, final. Não existe mais, digamos assim, diretrizes. Pensamento que muitas vezes você tenta passar e corroborar indiretamente, não tem sustentação até mesmo na ilogicidade bolsonarista ou de direita mais radical. Não se sustenta na própria lógica deles. Imagine diante das instituições que são sólidas, querendo ou não, apesar de ter conflito, não tem um amparo legal e nem imaginário, porque se contradiz. Ou se os populares disserem, a gente vai tomar o poder porque a gente é o povo, e chegando lá a gente coloca uma barra porque a gente é, digamos assim, a suprema verdade. Não se pode contradizer. Que entra uma questão mais de ditadura, né? de autoritarismo na sua forma mais plena. Entende? Aí seria então a face, né? Digamos assim, exposta do que eles são. O poder é popular. Então a gente pode reivindicar o próprio cargo dado democraticamente. Sendo que, como eu falei antes, isso dá resposta, combustão, né, para outras pessoas questionar. Mas é claro que eles falam isso na intenção de fomentar uma confusão. Gente, o poder emana do povo. E esse poder já foi exercido por etapas. Não é a casa da mãe Joana e fala, cheguei aqui, as regras são essas? Não, eu quero fazer outras regras. Não existe isso, gente. E você, Daniel Mastral, infelizmente fomenta a já ignorância do povo médio brasileiro, que infelizmente deve imperar aí por longo tempo. Pode ser amenizada agora, né? Mas ser removida de vez agora não é uma luta fácil. Mas vamos ver o que você fala mais adiante. E se acontecer, como que eu vou proceder? Qual será a nossa missão? Qual seria a nossa atitude, a nossa ação? Então não adianta apenas orar, né? Aí ele diz, já num cenário possível de intervenção, ele diz que fala sobre a nossa atitude. Que ele fala como se fosse uma coisa projetada, vamos supor. Você tem que ter já uma intenção do que pode ocorrer nessa intervenção. Antes de tudo, ele se esquece da própria história do Brasil, da própria história dos militares, do que é formado a instituição militar no Brasil. E isso também é lamentável e triste. Existe aí essa questão de os líderes evangélicos e religiosos colocarem a questão política, que não é problema você misturar política e religião. Claro que não, isso é a coisa mais natural e comum. Mas o problema é eles reduzirem a complexidade do que é a burocracia do Estado e a história do próprio Estado em simplificações banais.
Nós temos que orar, não é uma questão de orar, meu cara. Por isso que entra a frustração. Bom, boa parte dos evangélicos oraram para o Bolsonaro ser eleito. Não ocorreu. Aí qual a justificativa desses líderes? Sempre vai entrar a justificativa mais enfadonha, digamos assim. Muitas vezes, já de cara, mentirosas, né? Que muita gente fica frustrada. Porém, você colocar o que nós podemos fazer, inclusive ele tenta colocar como não adianta só orar. Opa, pera lá, o que essa frase quer dizer? Que também significa o quê? Uma radicalização emburrecida, sem levar em consideração a história do Estado, as funções de cada governador, de cada cargo da República. É simplesmente, você tem que fazer o quê? Pintar a cara e sair nas ruas? Parece ser muito mais fácil e atraente do que você sentar, pegar um livro e verificar as limitações de cada poder, como aconteceu a instauração da nova, digamos assim, visão republicana, porque a Constituição de 88 promove tantos, digamos assim, Estado de Direito, que é chamado de bem-estar social. Não, você tem que sair na rua para mudar o Brasil? Não, gente, não começa por aí. Não é simplesmente sair na rua de forma bestalhada, sem saber a própria condição do seu país. E com isso, nessa sua fala, fomenta o contrário de tudo isso, do esclarecimento, do conhecimento, de fomentar o conhecimento, de fomentar uma pesquisa séria. Mas vamos ver o que você diz mais adiante. Oração vem de orar, falar, mais ação, mais atitude. Qual seria a nossa atitude? Vamos ver que ele vai falar de atitude. Além de orar, né? A esse respeito que eu vou apresentar para vocês hoje. Nós vamos chamar então esse vídeo de intervenção militar. Vocês sabiam disso? Sabia que nós corremos o risco de uma intervenção militar? E por que haveria então uma intervenção militar no nosso país? Por que o exército iria intervir? Bom, não há condições claras nem precisas de intervenção militar. O que há é, digamos assim, burburinho entre os compadrios que Bolsonaro empregou. Não há um risco iminente. Você não vê uma nota das próprias Forças Armadas a respeito de qualquer intervenção. Tanto é que seriam onerados. Imagine você tendo um salário bom, né, as lideranças das Forças Armadas, para ter, digamos assim, o desencadear a liderança, o assumir um poder que vai requerer atenção, gastos, seja psicológico, financeiro. Entende? Você romper um Estado de Direito não é simplesmente o meu achar ou o seu achar. Mas vamos ver o que ele diz mais adiante. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens, né, que foi produzidas, né? Essa imagem aqui, ó, saiu na matéria, tá vendo? Bom, Daniel Mastral coloca na tela: Exército abre convocação de representação de reserva. Essa representação de reservistas é como se fosse um cadastramento anual feito pelo Exército para atualizar o próprio banco de dados. Não tem nada a ver com o que ele tenta induzir, no sentido de que temos que preparar as tropas para, como ele coloca aí, tenta colocar, para uma possível tomada do poder. Detalhe, Daniel Mastral, você não leu a matéria, você só leu o título. E querendo ou não, você não sente nenhum tipo de remorso ou vergonha pelo que parece. Porque você não falaria isso se você tivesse simplesmente lido a matéria. É só ler a matéria. Não custa nada, é de graça. Mas vamos seguir adiante. Mostrar o trecho mais importante. O Exército está convocando reservistas que prestaram serviço militar a partir do ano 2016. Então, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 e quem está em 22 também. Né? Então, está puxando aí 5, 6 anos para trás, está puxando todos os reservistas, né, para atuarem, né, num determinado período. Então, eles já atuarem num determinado período. Leia a matéria, pelo amor de Deus. Estão de prontidão para isso, já estão de prontidão. Eu vou mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui o óculos, senão não consigo enxergar coisas, né?
né? Passa uma certa idade, gente, é assim, né? Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só isso aqui. Amigão, meu irmão ele foi convocado. Ele foi convocado porque ele trabalha em linha de frente, negócio de enfermaria. Ele tá pra se aposentar já, cara. Aí quando chega. Foi convocado da Marinha, ele está para se aposentar já. Gente, é uma atualização que o Exército faz para as próprias contas. Não é uma questão de pegar em arma ou qualquer coisa para assumir o poder. E você, querendo ou não, Daniel Mastral, fomenta mais uma vez a ignorância. Uma notificação para ele lá, por e-mail, apresentou lá pro comando dele ali na polícia lá e já foi, fez uma galera. Está aí pro lado da fronteira aí do Iapoque. Aí seguinte, eles vão fazer a faxina geral, eles têm tudo monitorado, não tem como fugir e descer do morro. Eu tenho um áudio aqui, vou te mandar um áudio. Um oficial do Exército aí tava falando aí, gravou aí uma conversa com ele aí. Aí eu tava falando lá na frente do BIR, lá com o militar que tava lá, e começou a falar pra gente, a gente perguntou pra ele se é alguma coisa estranha, alguma movimentação. Munição, já tem o bicho, cara. Essa é o perigo do WhatsApp. Sem infantil, eu recebi um áudio aqui de um oficial, aí tá suficiente, né? Não precisa checar a informação, a fonte, entender o contexto que ela se deu, não precisa nada disso. Porque é muito mais fácil, menos oneroso e não gasta tanto tempo, né? De você ir lá, checar direitinho. O WhatsApp é excelente, mas em compensação causa isso. Vamos adiante. Justamente porque é secreto, né? É secreto. Mas fato é que, né, já foi comprado, né, dos russos, né, do exército russo, né? Essa compra foi feita pelo governo brasileiro, né? Cerca de 5.000 armas extremamente sofisticadas, armas que os nossos soldados nem sequer sabem manusear. Então estou aguardando aí vir, né, as pessoas que já chegaram, né, já estão aqui, então se tem um delayzinho aí, né, então já chegaram essas armas e já chegaram também, né, pessoas da Rússia, então treinar os nossos soldados a manusear esse tipo de armamento altamente sofisticado. Porque estão armando o exército, estão convocando uma convocação militar. Todo mundo que serviu o exército a partir de 2016 até agora. Mas veja bem, né? Vou pegar uma outra notícia aqui. Exército abre convocação de apresentação da reserva. Essa notícia é de 25 de dezembro, é fresquinha. 25 de novembro, perdão. Foi 25 de novembro. Né? E isso daqui saiu também, matéria, tá? Temos que a gente pode mostrar. Ele coloca o título da matéria, mas como a gente pode ver, ele não leu. E essa convocação, né, é de 2016, e todo mundo que serviu o exército entre do ano 2016, 1º de dezembro de 2016 a 30 de novembro de 2021, todos devem comparecer ao 3º grupo de artilharia antiaérea, das 8 da manhã às 17 da tarde, de 9 a 16 de dezembro, colocado até um prazo aqui. Então eles estão convocando. Agora, por que essa convocação? Por que um exército tão grande aí, né? Saiu essa matéria aqui, tá? Ok. Olha aqui, então militares da ativa ferem a lei e participam de atos golpistas contra, né, o candidato eleito, tá? Vou colocar aqui também, ó. Bom, matéria para vocês aqui. Então nós vamos ver que uma série de coisas estão acontecendo aqui, né? Um outro detalhe, né, o que eu vou ler aqui para vocês, porque tem coisas que eu não vou poder apresentar aqui. Oficiais e praças do Exército, da Marinha e Aeronáutica se incorporaram à vigília, né? Vigília para proteger, né, o atual presidente, né? Então, muita coisa está acontecendo e não chega até você. Saiu aqui também uma outra matéria, né, dizendo que áudios, né, vazados pelo Gabinete Militar de Segurança Institucional provocam manifestações por um golpe, né? Isso aqui é matéria, tá? É matéria, não só. Ele cita a Folha de São Paulo. Você cita a Folha de São Paulo, mas também não lê. Que, inclusive, essa parte é um funcionário do Ministério de Segurança Institucional.
que não é um órgão das Forças Armadas, mas ele é funcionário, servidor público. É como se fosse uma igreja filiada. Imagine você, o presidente da sede, do ministério completo. Imagine que um pastor de uma congregação fale coisas e defenda coisas que não partiu da liderança organizacional. É a mesma coisa. Existe aqueles que estão trabalhando, que são mais acirrados, que entraram nessa onda, digamos assim, lunática, golpista. É natural, mas ele não explica isso porque ele também não leu a matéria completa, né? Ele ficou no subtítulo. Inclusive esse mesmo que coloca-se nos áudios defendendo um golpe, ele também, inclusive, defendeu a matança de eleitores do Lula, né? E a Folha questionou ele, como assim, general? Sei lá o quê. Aí ele desconversou, ele falou, esse áudio aí parece que não é meu. Está na matéria. Não temos que colocar tudo no arcabouço, fazer uma vitamina e falar que é tudo farinha do mesmo saco. É uns ideários, né? São umas pessoas que são, digamos assim, a favor, que falam asneira e fomentam isso, mas não tem nenhum tipo de lastro na instituição real das Forças Armadas. Entende? Aí vamos ver o que ele diz mais. Sou eu que estou falando, tá? É matéria oficial, tá bom? Ele não leu a matéria oficial. Isso aqui saiu no dia 20 de novembro de 2022. Essa matéria saiu. Aí o que acontece? Vou colocar algo mais para vocês refletirem e pensarem aqui, tá? Ele coloca para refletir e pensar. Como se fosse, isso aqui é coisa séria, está para acontecer. Vou colocar para você refletir e pensar. Ou seja, não, você está confundindo as coisas. Mas vamos lá. Essa matéria mais recente, né, saiu no dia 29/11, tá? Saiu no jornal Metrópolis, tá? No veículo Metrópolis, dizendo que o presidente do STE, né, ele, olha só, eu não vou nem citar o nome, né? Você já sabe quem é esse cara, né? Já sabe quem é ele, né? Alexandre de Moraes, ele se refere. Está fazendo o seguinte, com receio, né, de uma intervenção inclusive militar, para impedir o empossamento, né, daquele que foi eleito. Então eles querem antecipar isso, né? E foi concedido, né, por esse careca aqui, foi concedido pelo careca a autorização para antecipar o prazo, né? Então ocorreria, né, pela legislação, poderia ocorrer até o dia 19 de dezembro, tá? A legislação estabelece isso até o dia 19, poderia ser repetido esse prazo. Porém, esse prazo acabou sendo antecipado para o dia 12 de dezembro. 12 de dezembro, o candidato eleito poderia assumir oficialmente a posse, né, do seu mandato. Uma fake news do tamanho do mundo. Não é uma antecipação do cargo. Bolsonaro vai continuar até dia 31 de dezembro. É uma antecipação de diplomação. Não precisa ser bacharel em direito. Não, é só dar uma olhada, folheada, ler a própria matéria que ele não leu. Que, inclusive, até 19 de dezembro será também diplomado o governador do estado de São Paulo, que é Tarcísio de Freitas. Agora vamos colocar aí uma, digamos assim, provocação nessa contradição maluca. Imagine você com medo de um possível golpe, que ele chamou Moraes de careca. Imagine você, um regulamento, se é que vai dar um golpe, vai parar, vai impedir, vai bloquear a intenção de golpe? Claro que não, meu cara. Claro que não. Isso é uma coisa formal dentro do parâmetro do processo eleitoral. Não tem nada a ver uma coisa, vou antecipar diplomando, e não que ele pensa que é uma antecipação do cargo. Não. Lula assuma só em janeiro, de ano que vem. Ele não vai assumir, não tem como. Não existe isso. É a diplomação. Aí você deve entrar nesse critério, né? Que existe aí uma intenção, né, de antecipar o cargo, que não existe. Ele interpreta de forma errada, com a possível contradição nessa lógica dele. Se os ministérios querem dar ele pode assinar o que for, mas vão dar um golpe. Não é um documento, esse documento aqui impede você dar um golpe. Não existe isso. Ele não leu,
e nem sabe sobre o golpe de 64. Jango não tinha a intenção de dar um golpe comunista, não assinou documento tanto com o comunista ou documento interno, nada, ele simplesmente deu o golpe, porque era um contexto, uma situação diferente. Coisa que faz esse paralelo é interessante. Aí você pergunta, estudar a história do Brasil é positivo ou não? A gente não precisa saber do passado. Senhores, precisa sim, porque isso daí é perigoso. Pode cair em erros crassos, como o Mastral cai. Agora, por que não se tema? Vamos aproveitar, claro, a época da Copa, tá todo mundo distraído com a Copa. Eu já falei isso para vocês antes, né? Já disse para vocês que essa questão da Copa não é por acaso, ela veio coincidir, né, estranhamente, né, exatamente no nosso momento histórico, onde poderia haver um tumulto, né? Gente, deu 25 minutos, depois eu faço outro vídeo. A coisa é séria, a coisa é realmente séria. Ele, inclusive, peraí, mano, deixa eu fazer um vídeo aqui, depois eu mostro. A coisa é realmente séria. O problema aqui é uma questão, não é só de mentira, mas é uma questão meio que, não é distorção também, é uma questão mais exagerada, entende? Porque é muito mais fácil você sentar hoje e falar qualquer coisa no vídeo, escrever qualquer besteira, asneira, porque é muito mais fácil e isso rende tanto o público como acirra mais os instintos preconceituosos. Preconceituoso no sentido de que, para se formar um conceito, a gente precisa de trabalho, de raciocínio, né? De ser empírico. Não, mas é mais fácil ouvir que os ETs estão vindo para cá, que quer invadir a gente, do que a gente vê. Ó, como funciona a geopolítica, por que a FIFA promoveu a Copa no Catar, que inclusive é a corrupção também, nessa promoção, não nos resultados, não caiam nessa loucura também. E do que você ficar diante dessa complexidade de analisar fatores, né? É mais fácil sentar e analisar e ouvir, tipo, essas coisas mais fáceis, mais simples. É cansativo também combater, realmente, mas a gente não pode, digamos assim, esmorecer, porque isso causa muito problema. Mentiras e facilidades de pensamento, né? Aquela coisa meio que preguiçosa. Não preciso ler, não preciso estudar, não preciso pesquisar, não preciso dar ouvido aos professores, aos grandes economistas. Não preciso ouvir eles, não. Um Daniel Mastral resolve tudo, espiritualiza tudo. Corra o que você puder dessas pessoas. Aliás, sempre bom dar uma assistida para falar, meu Deus, eu preciso realmente não deixar jamais de ler nem de estudar diariamente, porque a coisa tá feia e tá séria, muito séria. Deu 28 minutos. Vou colocar aqui embaixo as fontes, né, para vocês verificarem e analisarem por si só, tanto da inconsistência do Mastral, né, que é sempre comum, bastante conhecida, da realidade concreta, que exige aí mais atenção e respeito à nossa inteligência.